Pai querido, queremos lhe agradecer pelo privilégio que temos de vir à tua casa, se assentar e dar atenção à tua palavra. E nós viemos para aprender, Senhor, e que o Senhor nos mostre aquilo que devamos, Senhor, corrigir em nossas vidas, aquilo que devamos crer, o caminho a seguir, as decisões a serem tomadas, que o Senhor, mais uma vez, possa abençoar-nos com a tua santa palavra nesta manhã e envie a tua presença a cada coração e satisfaça cada alma. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aos nossos irmãos da internet, que o Senhor abençoe. A cada um de vocês, a gente não esquece. Mas vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 30. Provérbios 30. Versículo 5. Toda palavra de Deus é pura, toda. Não essa e aquela não é. Não, é toda ela é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Senhor, administra esta reunião e que o Senhor tome cada coração em tua presença e fale com cada um. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Então, toda palavra de Deus ela é pura, nada se deve acrescentar, e como diz também Apocalipse, não acrescentar nem tirar. Por quê? Quem fizer isso, a sua parte será tirada ali da árvore da vida. Então deixe como está. Se você não entende alguma coisa, lembre-se disso. A fé não depende do entendimento, da sabedoria. É bom que Deus nos abra o entendimento para compreender a palavra, mas a fé, você simplesmente aceita aquilo, confia naquilo. E Deus, como diz o profeta, pode te manter cego. Quer dizer, te manter longe do conhecimento de certas coisas até que chegue o momento que você precisa daquilo. É nisto que eu me descanso. Se eu preciso de algo, eu sou um filho. O que você tem que preocupar é de ser um filho, uma filha. E aquilo que Deus tem para você, Ele irá dar. Se Ele tem algo para mim, Ele irá me dar. Se Ele não tem, não adianta você querer me meter de goela abaixo. Entende? Então, veja, a gente tem que descansar em tudo, descansar em Deus. E a verdadeira fé, fé quer dizer confiar. E se você confia, como eu dizia ontem, ali em Caxambu, você descansa. A prova é que você descansa. Por exemplo, você diz assim para sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós.
Quer dizer, ele sabe o que faz. Fique tranquilo. Descansado. Amém? Descansada. Então eu quero nesta manhã conversar um pouco, falar com vocês. Não é uma pregação, mas eu quero dizer isso aqui, dar um título. Ninguém está acima da Bíblia. Ninguém está acima da palavra de Deus. Ninguém. Há poucos dias ouvimos essa frase, esses tempos atrás, devido às agitações em nosso país sobre o que anda acontecendo, e algumas personalidades que se julgam tão alto, acham que está acima da lei, está acima de tudo. E correu essa voz no nosso país: ninguém está acima da lei. E outra vez, ninguém é tão alto, tão grande, que a lei não lhe atinja. A Bíblia está acima, entende, de tudo. A palavra de Deus, ela é pura, ela é o escudo para aqueles que confiam nela. E ela é eterna, ela é segurança, ela é a luz para o nosso caminho, ela é a nossa salvação, como diz Pedro, que devemos nos ater a esta palavra, como um marinheiro ali no alto mar se apega. Ele se apega naquela luz, aquele farol, para poder navegar sem perigo. Não é isso que diz Pedro? É. Onde é que ele nos diz isto? Em 2 Pedro, capítulo 1, deixa eu me ler. Verso, eu estou olhando 1 Pedro, aí não. 2 Pedro, capítulo 1. E temos a palavra muito firme, verso 19. A palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quer dizer, não há nada dentro da Bíblia que veio da interpretação de um homem. Isso, em outras palavras, a Bíblia ela veio pela inspiração de Deus sobre homens santos. Pedro também nos fala isto em sua carta, 1 Pedro, ele diz assim: da salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicavam anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, o que acabamos de ler é isto aqui.
Repare, minha boca sempre está seca. A palavra de Deus, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Nós temos essas escritas em um período de quase 2.000 anos e meio, 2.500 anos, desde Moisés, ou desde Jó, até o Apocalipse. Ela foi escrita mais ou menos por uns 40 escritores, homens. São 66 livros da Bíblia e ela não se choca. Por quê? Porque o Espírito que ungiu um, ungiu o outro, e todos foram inspirados por Deus. De modo tal que ela não é a palavra de um homem, ela não é a palavra de um grupo de homens, ela é a palavra de Deus. E tudo que Deus pronuncia é eterno, porque Ele é eterno, Ele não é humano, Ele é eterno, é Deus. Por isso passará os céus e a terra, mas a sua palavra não passa. Ela tem que se cumprir, cada jota, cada tio, tudo deva ser cumprido. Por isso Jesus diz, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Então, amados, olhando estas coisas, que nos dá segurança para confiar, para descansar no que Deus tem dito. E devemos procurar pela revelação desta verdade, desta palavra a cada dia. Quando Jesus pronunciou aquela parábola das sementes, que caiu na beira da estrada, na pedra, no mato e em boa terra. E mais tarde os discípulos pediram, explica-nos esta parábola. E Jesus, então, ele disse que a razão que ele falava em parábolas para eles, os ouvintes ali fora, era para que, vendo, visse, ouvindo, ouvisse, mas que não se compreendesse, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías sobre eles. Porque o coração deste povo está longe de mim. Quer dizer, me bajulam com os lábios. Palavra do Senhor, palavra do Senhor, palavra do Senhor, mas o coração está distante disto. Mas para aqueles que levam a palavra do Senhor de uma maneira séria, com temor, é como disse Jesus, mas a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, amados, ninguém está acima da palavra de Deus. Eu quero apresentar a vocês agora as besteiras que um bispo católico falou. Poderia passar? Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade
resolve essas coisas todas. Tá bom. É verdade o que esse camarada disse? Para você não é. Para você a Bíblia é a única verdade. Entende? Mas colocam a igreja, aí está a grande diferença das denominações, principalmente a Igreja Católica. Coloca a igreja acima da Bíblia. E como ouvimos que a Bíblia saiu da igreja, quer dizer, vocês podem ter ela, sendo que a Bíblia é muito antes do que quando surgiu a Igreja Católica, no ano 300 e pouco. E tem os seus concílios, e tem tido de tudo, e nós vemos que, por causa desta visão, quem não concorda com a igreja, milhões foram mortos, milhões. Desde Santo Agostinho até 1700 e pouco, conta um livro deles, eu esqueci o nome, 78 milhões de hereges foram mortos. Mas não são hereges. Por isso que ela está embriagada com o sangue dos santos. Mas voltando a esse assunto, isso é uma mentira. Porque uma igreja, ela é dirigida por homens, por concílios de homens, por grupo de homens, com os estatutos de homens. E você não deve colocar a tua fé naquilo que o homem diz e que não tem o respaldo bíblico. Se há o respaldo bíblico, aí você pode confiar, porque não é o homem, é a Bíblia. Mas quando não tem o respaldo bíblico, você não deva confiar. Não importa quão grande seja este homem, quão inteligente, quão grande seja este teólogo, quão boa seja este grupo de pessoas, você não pode confiar. A própria Escritura nos diz, maldito o homem, o quê? Que confia no homem. Você tem que confiar na palavra. No homem, se ele esconde atrás da palavra. Não é assim? Então, agora, esse espírito que vocês viram aí, entende? Esse espírito que vocês viram aí, que coloca a igreja acima da Bíblia, que coloca os estatutos dela, coloca a teologia dela, o ensino dela acima da Bíblia. É como diz o profeta, irmão Branham, você tem que checar as doutrinas da sua igreja. Quantas boas pessoas, pessoas maravilhosas. Porque não pensa você que Deus não tem pessoas dentro desses sistemas. Mas o que disse Deus? Sai dela, povo meu. Quer dizer, Deus tem pessoas excelentes. Mas você tem que sair deste meio para não incorrer nas culpas deles. E a Igreja Católica, como diz as Escrituras, ela é... Os reis da terra cometeram fornicação com ela. Como pode um rei, uma coisa política, cometer fornicação com ela? É comer da sua doutrina. E a Bíblia diz que ela é a mãe das prostitutas. Quer dizer que ela tem filhas. E quem são as filhas? São as igrejas protestantes. Escuta bem. São, vamos dizer, é o batista, é o luterano, é o metodista, Assembleia de Deus, é esse, aquele. Pode observar que todos seguem o mesmo padrão, entende? O mesmo padrão de pirâmide.
de o que é chamado nicolaítismo, uma autoridade sobre a outra. Por exemplo, tem o Papa, o arcebispo, aliás, o cardeal, depois os arcebispos, bispos, e aí desce a escada, né? É uma escada, porque é uma empresa religiosa que tem um gerente geral, o Papa. Mas as evangélicas não devem sorrir, porque elas seguem o mesmo padrão. Tem o seu presidente regional, tem o seu representante estadual, e a coisa segue até o seu pequeno Papa nacional e a conferência internacional que tem o seu papinha. Todas as denominações seguem o mesmo padrão. Por isso é que elas são chamadas, olha bem, de filhas. Agora, se a mãe olha para a Bíblia como nada, e as filhas? Vai tomar a Bíblia como regra de fé? Mas toma aqui, toma acolá, como lhes convém. Como lhes convém. Mas a palavra toda, que é escudo, não toma. Assim como a Igreja Católica diz que ela está acima da Bíblia, da mesma, esse espírito da mãe também vai sobre as filhas. Entende? Que diz que elas estão certas. Por exemplo, vou dar uns exemplos. Quando você aperta alguém pelas Escrituras, irmã, você sabe que você não deve vestir roupas de homens? Calça esporte, o slack, isso não deva se vestir? Está escrito lá em Deuteronômio 22, verso 5. Novo Testamento se tem que vestir como as santas que esperavam em Deus, vestir-se decentemente. O que é que responde? Olha, a minha igreja não proíbe nada disso. Quer dizer que a Bíblia está abaixo da igreja. Por que você usa short? Por que você usa essas roupas indecentes, irmã? Para atrair essas roupas sexy? Para atrair a atenção dos homens? Qual é a resposta? A minha igreja não proíbe nada. Até diz que isso é costumes, usos e costumes antigos. Claro que temos que ter uso e costume corretos, como as santas que esperaram em Deus. Então, e com muitas palavras, até bem colocadas, a verdade é que se escorrega por aqui, se escorrega por ali. Quando Jesus disse que está escrito, não adulterarás, mas em verdade vos digo, quem olhar para uma mulher cobiçando em seu coração, já adulterou com ela. Já adulterou com ela. Então há muitas pessoas, muitas preciosas irmãs, preciosas pessoas, que pensam que vão, chegando ali, a porta dos céus estarão abertas, pensam que estarão no arrebatamento, e não sabem que diante dos olhos de Deus são adúlteras. Porque quem veste para se expor o seu corpo, e vocês me mostrem alguma coisa aí do mundo, essas vestes, se elas não têm um espírito sexy. São vestes sensuais.
São vestes sensuais. E veja vocês que a Bíblia não é obedecida. Não é obedecida pela maioria do chamado ao mundo cristão. Se é naquele dia, aquele homem que cometeu tal pecado de cobiça for chamado a responder por adultério, o filme passa ali, até com os pensamentos, ele pode dizer, eu não fui o culpado, eu sou culpado, mas não sozinho. Olha lá, Senhor, ela é chamada para responder como adúltera. Mas, Senhor, homem nenhum me tocou, a não ser o meu marido, eu nunca tive, vamos dizer, nem um namorado, mas Deus vai julgar pelo Espírito que está dentro. É o Espírito que motiva você a se vestir indecentemente. Deus irá te julgar por esse Espírito. Então, há muita gente que pensa que estarão no céu, mas estarão diante do trono de julgamento. Nada está acima das Escrituras. E eu estou mostrando a vocês exemplos. E vocês não têm como contestar as Escrituras. Pelas Escrituras, não. Vamos dizer, você pode contestar pelo ensino da sua igreja. Mas o verdadeiro cristão, ele não está pendurado no ensino de uma igreja. Ele olha para a palavra de Deus. O compromisso dele, o compromisso dela é pela palavra. É o que diz as Escrituras. Não o que diz a igreja tal, o doutor tal. Por quê? Vamos dar mais um exemplo. Mostrando a vocês como sempre desprezam a palavra, desprezam a verdade e colocam suas ideias e colocam seus pensamentos, como o padre disse ali. As filhas vão no mesmo passo atrás da mãe, e como são mais novas, até requebra melhor. Vão dançando, cascavelando. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Irmãos, Jesus diz que é para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em nome, não é plural, é singular, é um nome só. E cadê esse nome? Do Pai. Pai tem que ter nome. Um moço, quando ele gera filho, ele torna-se pai. Uma moça torna-se mãe. Então, pai, mãe, é um título. Filho é um título. Espírito Santo é um título de Deus. E Jesus diz, batizar em nome. Cadê o nome? Vai lá para Atos capítulo 2, verso 38. Quando eles perguntaram o que eles deveriam fazer para receberem a promessa, Pedro disse, arrependei-vos. Primeira coisa, não batizar sem se arrepender. Arrepender, tem que haver um conserto. Se você sai por aí dizendo batiza, 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 pessoas sem se arrepender, você vai simplesmente estará jogando água suja dentro de água limpa, trazendo pessoas inconversas. O primeiro ensino é o acerto. Errou com João, vai lá com João. Errou contra o seu marido, vai acertar com ele. Contra a sua esposa, vai acertar. Pegou o que não é seu, vai devolver. Ah, mas não existe mais, então põe aos pés de Deus. Mas se há como consertar aquela mentira, olha, nós temos que consertar.
O que é com Deus, tudo bem, me perdoa, Senhor. Mas o arrependimento leva a pessoa a ter nojo de suas velhas atitudes. Do seu jeito de viver, andar. Você quer viver uma vida diferente, limpa? Então o batismo é para mostrar essa posição, essa decisão. E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo bíblico. Esse é o batismo que os apóstolos fizeram, que a igreja primitiva praticou. Atos capítulo 8, Filipe batizou o povo em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, Pedro batizou o Cornélio e todos os seus amigos e família em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19, ali está um rebatismo, pessoas que haviam sido batizadas por João Batista, mas João não usava nome. João somente via a disposição daquela pessoa, viveu a vida nova, entende? Arrependei-vos e vamos viver diferente. E ele batizava dentro desse propósito. Mas Paulo chegou e disse: vocês devem ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí por diante. Mas isso é a Bíblia que nos ensina, que nos diz. Mostra, você não encontrará nenhum batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Este é o batismo. Mas a Igreja Católica mudou esse batismo pelo ano 300 e tanto. E até passou a batizar crianças. Então, por quê? Eles colocaram na cabeça a existência de 3 deuses, 3 pessoas na Santíssima Trindade. Eu creio em uma trindade, mas uma trindade de títulos, mas uma pessoa. Agora, não uma trindade de pessoas. Há muita diferença. Uma certa vez, subindo a rua Getúlio Vargas aqui, um certo irmãozinho da nossa igreja estava conversando com alguém que se apresentou muito grande. Olha, irmão Febrônio, esse aqui, ele é um fulano, tal, ele é teólogo, é isso, é aquilo. E eu vestido da maneira bem colono, né? É um prazer conhecer. Eu tenho prazer. Daí o homem olhou assim, qual sua igreja? Eu falei, nós não somos uma denominação, nós somos interdenominacionais. Ah, eu já sei quem vocês é. E já abriu a sua bocarra, entende? Contra a verdade. Eu não estava com muita paciência, entende? Eu estava até apressado. Eu disse, meu senhor, o senhor é um teólogo, é um homem muito inteligente, sabido. É o seguinte, eu quero lhe aconselhar, o senhor suba aqui essa rua pelo lado direito, ali em cima. Tem uma biblioteca pública. E o senhor pega qualquer enciclopédia lá, a britânica ou qualquer uma delas, e veja de onde surgiu essa trindade. Ela vai lhe mostrar que isso teve a raiz lá no ano 300 e pouco. Não foi uma coisa crida pelos apóstolos. Eu mandei ele estudar mais.
E a conversa terminou por ali mesmo. E falei, é verdade, vai lá, faça a investigação. Então, irmãos, mas eles não querem a verdade. Eles criam títulos, interpretam a Bíblia da sua maneira. E assim nós vemos que quando houve a reforma por Lutero, este quesito sobre a Trindade não foi examinado como devidamente. E até mesmo seguiram batizando crianças, mas era luz naquele tempo. Mas logo vieram os batistas, e a coisa foi corrigindo e veio vindo. E por último agora, foi restaurado o ensino apostólico nessa questão. Por isso é que nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos em um Deus, e esse Deus manifestou em uma carne, que é o seu Filho, Jesus Cristo, mas isto não faz duas pessoas, entende? De forma alguma. Ele é o mesmo Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez nosso parente, para sentir dores, sentir decepções, passar pelo que passou, para poder nos resgatar. Ele se tornou o nosso parente redentor. E Deus estava em Cristo, diz a Bíblia, reconciliando consigo mesmo o mundo. Que ponte maravilhosa, né? E ninguém chega a Deus a não ser por essa ponte. Por isso é que nós oramos, não nos títulos, em nome do Pai, não. Nós oramos, como diz a Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não nos títulos. Porque há pessoas por aí, eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Vai tentar expulsar um demônio nos títulos, ver se ele vai te obedecer. Vai expulsar os demônios em nome da sua igreja, vai ver se ele vai te obedecer. Esse ainda segue o nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo. Então eu tomo esses pequenos aplicações, exemplos, para mostrar a vocês que as pessoas que não, eles seguem, eles colocam a igreja deles, as teologias, seus pensamentos, acima das Escrituras. Quando a Escritura nos diz sobre a Santa Ceia, e sabemos que a ceia é com pão asmo, sem mistura, e ali usa pão fermentado, bolachinha da Mabel, qualquer coisa, põe o kisuke na água, uma coisa química, e diz que aquilo é o sangue de Cristo. Quando a Bíblia fala de vinho, mas vinho, pastor, é vinho, você não vai se embebedar com um golinho, não é certo? E que após a ceia tem o lava-pés. Ah, mas meus pés não estão sujos, é um símbolo. Se estivesse sujo, fosse para lavar mesmo, vamos pegar bucha, sabão, e antigamente, quando não tinha bucha lá na roça, era um sabugo sapecado, era ou não era? Vocês acham que eu não sou desse tempo? Então, irmãos, ali é um símbolo, lavar os pés, símbolo de respeito de um para com o outro. Você considerar o seu irmão superior a si mesmo, mas isso mostra a vida, o respeito da comunidade e uma fé correta na palavra. Então, amados, essas coisas é as Escrituras. Mas o que fazem? Acha que as filhas prestarão atenção nas Escrituras? Se o espírito é o mesmo da velha mãe? Por isso que estão se aglutinando, se ajuntando.
em molhos, porque o joio será colhido antes do trigo. E aí está eles sendo colhidos no Concílio Mundial das Igrejas, no ecumenismo. Somos todos irmãos. Por que somos todos irmãos? E usam até a Bíblia, que há um só pastor e um só rebanho. Deus não é rebanho, não é pastor de cabrito, de filhos do diabo. Não, Deus tem seus filhos, mas estão se ajuntando. Porque as suas doutrinas são iguais? Mas a vida, a expressão do que crê é igual. Você não vê a diferença de uma cristã ali fora de uma ímpia. Não se vê. Então nós vemos, por exemplo, um outro ponto. A Escritura diz que a mulher não deva pregar. 1 Coríntios 15, 34, né? 14. 1 Coríntios 14, verso 34. Que é para elas ficarem caladas e não falar. Falar na igreja quer dizer exercer posição de poder, de administração, de um pastor, de um diácono. E Paulo ainda diz, se alguém espiritual, reconheça que isto é um mandamento do Senhor. Mas fala para nossas pregadoras, pastoras, evangelistas. Hoje os dias são outros. Desde quando Deus muda? Ele disse, eu sou Deus e não mudo. Quer pregar? Pregue. Quer seguir fazendo esse trabalho? Faça. Porque Deus ele tem a vontade permissiva e a vontade perfeita. A vontade perfeita é o que sai dessa palavra. Se a pessoa não concorda com esta palavra, então faça o que queira. Deus tem a vontade permissiva e Deus vai abençoar ela como ela deseja ser abençoada. Mas lá no acerto de contas, é como disse Jesus, dirá Jesus para esses pregadores: Senhor, comemos em tua presença. Quer dizer, tivemos cultos que a tua presença era sentida. Bebemos, fizemos prodígios, maravilhas, curamos enfermos, cegos, paralíticos. Em teu nome operamos tudo isso. Jesus não diz que eles não fizeram isso. Mas Jesus só diz uma coisa: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque em verdade vos digo, nunca, quer dizer que não é naquele dia, hoje mesmo, Deus não reconhece uma pessoa fora do seu lugar. O que Deus olha é para a sua palavra, Ele olha para essa verdade, e fora dela Ele não tem compromisso com quem quer que seja. Então o que devemos fazer? Comprometa-se, moço, moça, comprometa-se com Deus, e lembre, Deus é santo, e sem a santidade ninguém verá Deus. Agora, o que é iniquidade? É um pecado consciente. Você sabe que não deve pregar, irmã, e prega. Rapaz, você sabe que cristão sabe que não deve olhar essas coisas podres, pornografia, e fica olhando. Fala demais. Esse é um tempo da era em que nunca a língua se tornou tão grande como hoje, através do WhatsApp, do Facebook, sei lá. Entende? Pode estender pelo mundo afora. Mas a Escritura nos diz, Deus, Ele reconhece o que Ele falou.
Então haverá decepção no dia do juízo. Não para a prostituta, não para o contrabandista, não para o traficante de drogas, não para o assassino, não para o ladrão, não para o estrupador, que já sabe para onde vão mesmo. Mas decepção para quem espera que a porta dos céus é para ele, é para ela, mas não se aparta da iniquidade. É um pecado consciente. É um pecado consciente. E o pecado consciente, na verdade, ele é pior do que o pecado na ignorância. Por isso Deus não imputa pecado no tempo da ignorância, quando a pessoa se arrepende. Mas quem faz a coisa conscientemente é o crente. É quem conhece a Bíblia. Acha que tem um outro jeitinho e vai por aqui, vai por ali. Não adianta. Não existe 2 Bíblias, 10 Bíblias, existe uma. E ela está acima de tudo. Amém? As Escrituras também nos diz que a mulher não deva cortar o cabelo. Não deva cortar o cabelo. Agora, por quê? Porque o cabelo é o sinal de poderio dela, quer dizer, a marca da vitória dela. Até sobre os anjos. Que anjos? Irmãos, por isso que quando você corta o seu cabelo, e lembre-se, a ponta do cabelo é cabelo. É cabelo. Você fica vulnerável, fraca, entregue a qualquer tipo de espírito. Porque é como Sansão, quando cortou seu cabelo, se foi. Diz a Bíblia que Deus se afastou. O cabelo é o sinal de poderio da mulher, é o sinal que mostra a autoridade do marido sobre ela. E a autoridade de Cristo sobre o marido, a autoridade de Deus sobre Cristo. Então, quando você faz isto, você simplesmente desonra a Deus. Ah, eu não tenho marido? Teu marido é Cristo. Você desonra Cristo. É um espírito. Pode ver que uma pessoa, uma mulher, logo que ela se desvia da verdade, antes no mundo nunca cortou o cabelo, mas quando se desvia, a primeira coisa é tesoura. Você se expõe a espírito de infidelidade, de tudo que é sujeira do inferno. E vai ter prazer nessas coisas. Quando o cabelo foi dado, é o véu, é a cobertura natural. Ou você acha que tem que pôr um paninho, é o que é o poder sobre o diabo, o pecado. Um pano feito por mãos imundas e que custa ali uns trocados, é isso? É a cobertura natural que é o cabelo. Agora, o homem ter cabelo crescido, o que diz a Bíblia? Que isso é desonra a Deus. Deus fez homem, homem e mulher, mulher. E Deus quer que permaneça dessa maneira. E hoje em dia estamos vendo esse entreveiro aí, que dá nojo, e muitos pais são culpados disso aí. Quando deveria dizer muitas vezes para os seus filhos, fala grosso, rapaz, você é macho. Mamãezinha, fala grosso, rapaz, deixa isso para tua mana. Entende? Bem, vocês sabem. Termina criando sob influência mais da mulher, mais das coisas do mundo, e esses problemas vão aumentando e vão vindo para dentro da igreja. E aí está o problema, né? É o que disse Jesus, que antes dele vir, o mundo teria que chegar a essa condição de Sodoma.
Então, agora, o que é que diz a igreja? A Bíblia diz que não deva cortar. E ensina o porquê. Não deva vestir imoralmente. E ensina o porquê. Não deva se produzir. Você não é uma filha de Jezabel. Tem que produzir, mudar a cor dos lábios, a cor da pele, a cor das unhas. E sobre o cabelo pintado? A Bíblia não diz nada sobre isso, mas o profeta fala. Ele diz que se você precisa, irmã, pintar, mas que seja a cor original. E mesmo a cor original, não vai sair uma velhinha aí de 80 anos aí querer ser uma menina de 15. Pintar de novo o cabelo de pretinho. Por favor, tenha as suas cãs, entende? Como honra. E é pior para o homem, né? Uma vez eu olhei para um certo colega, velho, viúvo, chegou com os cabelos loirinhos, lindo, tempo de jovem. Eu falei, o que aconteceu contigo, meu irmão? O que passa contigo? Ah, vai ver, queria conquistar alguém de 15 por aí, só pode. E essas coisas, irmã, você que pinta o seu cabelo. O profeta diz pintar da cor, se é que precisa, do teu original. Agora parece uma morena loiraça, outra com cabelo platinado, é platinado, que eu acho que é, né? Cheio de cores. Gente, quanto de vaidade. Diz que mulher que não tem vaidade não é mulher. Isso foi uma que eu ouvi falar. Eu sei que tem. E é bom se vestir bem, não é porque é uma cristã, vai vestir de um modo, a saia sem barra, a coisa suja, de qualquer maneira. Não, você pode vestir decentemente. Só não siga as modas do mundo. Vista corretamente. Vocês, homens, façam o mesmo. Essas calças que estão saindo aí hoje em dia, aí, perna de bota de cano, de bota, entende? Grudada, apertada. Quando vai comprar, diga, eu quero tradicional. Ah, não tem? Então, obrigado. Encomenda que eu volto. Entende? Essas coisas são programadas por homens efeminados, cheios de demônios. E se você não se cuida, quando você vê, você está aparentando a eles. Então, veja, observe o que estamos falando. A Bíblia está acima de todas essas razões, explicações, entende? Porque tem gente que fala tão bem, tão bem, tão bem, que eles acham que dobra todo mundo. Então deixa, você quer, siga, não vamos discutir não. No dia de juízo você diz lá, ó Deus, eu quero me justificar. Entende? Se deixasse Judas falar, ele até teria motivos para justificar, porque entregou o mestre, vendeu o mestre. Não, mas ali, você já viu o réu se defender, se falar? As tuas atitudes é o que fala. E elas estão sendo gravadas, a filmadora, vamos dizer, de Deus, filma até os pensamentos. E o anjo de Deus disse ao irmão Brana que os nossos pensamentos aqui na terra fala mais alto do que a nossa voz. Entende? Aqui na terra, eles falam mais alto nos céus do que a nossa voz. Então, refreie os teus pensamentos, peça a Deus, peça graça, tire esses pensamentos sujos, coisas erradas. Pense, Deus me ajude a pensar nas coisas que são de cima. Então, o que eu estou procurando
nesta manhã é isto. Mostrar a você que a Bíblia é a palavra de Deus e que você tem que colocar a sua fé nesta verdade e se comprometer com ela e não ser um bajulador, palavra de Deus, e ficar com o coração lá no mundo. Sansão deu sua força para Deus e seu coração para Dalila, mas você deu seu coração e sua força para Deus, não é? Então, esses argumentos, eu que estou tocando aqui, eles podem refutar, e refuta com palavras e mais palavras, porque são gigantes empalavreados. Entende? Pode refutar. Por que não cortar o cabelo? Por que não vestir isso? Por que não fazer isso? Eles explicam tudo. Mas não refutam através da Bíblia. Eles refutam através dos seus argumentos, da visão de sua religião, entende? Mundana. É igual a mensagem. É uma falsa mensagem, é um falso profeta. Você já leu quantas mensagens desse profeta? Você já examinou? Não, me disseram. Nunca é bom comer pela mão de outros. Então, veja vocês, amados, refutar a mensagem pela Bíblia não há lugar. Porque ela é a Bíblia aberta para nós nesses últimos dias, a mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Pode refutar, mas através de suas visões modernas, políticas e o que seja. Há uma coisa que me enoja, é ver essa turma, esses missionários na televisão. Eu não perco tempo com isso. Ali está um tipo, o povo, tal como veio do mundo. E precisam ter muita gente para que entre muitos recursos para garantir seus grandes investimentos em televisão, e em construção, mais isso, mais aquilo. Então tem que facilitar. Tem que pisar na Bíblia. E fazem das Escrituras comércio. E a bênção depende da quantidade do que entra, do que tira do bolso e dão. Desde quando a Escritura diz que é assim? A Escritura diz, de graça recebei, de graça dai. É uma nojeira. Vê se combatem o pecado. Vê se combate aquelas argolonas de pendurada nas orelhas das irmãs. Vê se combate a imundície. Irmãos, o que é o falso profeta? É aquele que não fala segundo as Escrituras. Profeta quer dizer pregador no inglês. E o falso é aquele que não fala segundo as Escrituras. A Escritura diz uma coisa, eles dizem outra. E as pessoas gostam. É bem como nos diz ali no Velho Testamento, as Miqueias, não sei bem. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes ensinam isto, porque geralmente o profeta vem e o ensino para o povo é pelo sacerdote. E diz assim, e o povo gosta. Você conhece Rua Sem Saída? Só tem entrada, não tem saída.
O homem profetiza mentira, o sacerdote ensina aquilo que sabe que é mentira, e o povo me mente que eu gosto. O que é que Deus pode fazer com essa situação toda? Por isso nós estamos vivendo um dos piores tempos, quando Deus está fora da própria igreja, sua igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Ele foi colocado para fora pelos sistemas. Como que ele foi colocado? Dessa maneira como eu estava expressando para vocês, rejeitando a verdade de Deus. Porque acham que estão acima das Escrituras, que sabem mais e que têm mais. E o que querem de Deus? Só as bênçãos. Esses dias perguntaram para alguém, desses da televisão, um que tem 2 letras, o nome, sobre a vinda de Jesus. Ele disse, olha, por mim pode demorar. Quer dizer, a coisa está boa aqui. Isso, se pregar a vinda de Jesus, vai causar pânico no povo. Por que pânico? Porque tem que preparar, tem que santificar, tem que se encher do Espírito, porque a virginécia não vai entrar. Só as que têm azeite. Ah, vai causar pânico. Por isso ele disse, Jesus pode demorar. Da minha parte, pessoas que não têm compromisso com o povo, com a alma, com o destino do povo, por isso lhes diz qualquer abobrinha, qualquer interpretação. Irmãos, e a mensagem, olha bem, é a palavra revelada neste dia e ela está acima de qualquer interpretação particular. Amém. Tome ela como ela é, viva e caminhe por ela. Se chegar alguém sabichão e acha, então, meu irmão, siga lá no teu caminho, me deixa eu como fui chamado, porque a Bíblia diz, permaneça da forma como foi chamado, nessa humildade, nessa sinceridade, nessa vida comprometida com Deus. Nunca deixe com que as coisas de Deus subam só para a tua cabeça, para o conhecimento natural. Não, mas que Ele possa estar aqui. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não seja você um crente só intelectual, mas seja você um crente real, verdadeiro. Fiquemos de pé. Pai querido, que o Senhor faça com que cada um veja esta verdade e coloque o seu coração nesse compromisso para contigo, de viver, de crer. Se tem que sofrer, carregar uma cruz, que o Senhor lhes dê força, graça, mas que estejam no lugar certo, na posição certa. Abençoe a todos que têm nos ouvido, ou que ouvirão futuramente essa pequena palavra, e que muitos possam tomar uma posição contigo. Agora leve teus filhos em paz de regresso aos seus lares, e que possa cultivar estas verdades e crescer por elas. Em nome de Jesus Cristo, amém.